Diga ao seu irmão, nessa noite, prepare-se para um grande mover da palavra em seu coração. Você está feliz por isso? Pode se sentar, eu quero me mover com a mídia. Não sei quem está fazendo lá, o cooperador que está realizando isso lá. Alguém pode me dizer o nome? Vai lançar os versículos da revista e atualizada, se for possível. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Nós vamos começar ministrando sobre os 5 primeiros livros da Bíblia. É a origem. Diga, Gênesis é a criação. Diga, Êxodo é a libertação. Levítico é a perfeição do sacrifício que viria em Cristo. Diga, Números é o Deus que organiza, que lidera as batalhas e sempre vence. Diga, Deuteronômio é a confirmação da promessa. Diga, glória a Deus. Quem escreveu esses 5 primeiros livros? Um hebreu tirado do deserto. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Quem é o meu querido cooperador, a minha querida cooperadora? André, vamos lá, eu e você, cooperando com Cristo, amém? Não estou nem vendo ele, dadas as luzes, ele está por trás daquele balcão ali, eu tenho certeza. Aleluia. Gênesis 1. Berist bara Elohim. Os céus e a terra foram criados por Elohim. A palavra Elohim no hebraico significa supremo, trazendo a ideia de deuses, já nos trazendo a ideia da trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham em harmonia na criação de todas as coisas. O toque de Deus revelando o seu poder criativo em todo o universo. A palavra que Moisés passa a escrever como intérprete de Deus. Moisés respondeu a Deus. Diga, o chamado é divino, a resposta é humana. Deus fala, querido, Deus inspira, Deus instrui, Deus nos move o coração, Deus nos incendeia, Deus nos aquece, mas nós é que vamos, nós é que oramos, nós é que bendizemos, nós é que ofertamos, nós é que decidimos, escolhemos amá-lo e adorá-lo para sempre. Quem pode dizer glória a Deus essa noite? No princípio, a palavra beriste, ela é uma expressão hebraica que lembra a formação de um lugar ideal, um lugar propício em todo o universo. O Senhor Deus Elohim escolheu a terra, por isso que no livro A Grande Sala de Aula, diga, a terra é a grande sala de aula do desenvolvimento da história humana. A terra é escolhida por Deus para ser o ambiente propício, onde Ele criaria o homem, sua imagem e semelhança, sua cópia, a expressão da sua virtude moral, do seu poder, da sua divindade. Por isso nós entendemos quando o Salmo 115, 16 afirma, abra lá André, Salmo 115, versículo 16, por favor André. Aleluia, aleluia. Quantos estão felizes nessa noite? Salmos 115, versículo 16, diga, os céus são os céus do Senhor, lhe pertencem. Onde Deus habita, não habita o mal, o erro, o engano. Os céus são os céus do Senhor. De lá se originou todo o universo que nossos olhos conseguem enxergar, e lugares onde jamais iremos
com os nossos olhos naturais. Tudo que os cientistas prescrutam no universo, em naves espaciais, no Hubble, né? naquele olho mecânico que desfila no universo, localizando constelações de estrelas, e o homem cada vez mais que mergulha na criação, mais ele se torna tolo se negar o poder de quem a criou. É tolice não reconhecer. Por isso que Paulo aos Romanos diz que é indesculpável o homem quando, ao olhar a grandeza das coisas criadas, ele não reconhece o poder e a divindade de Deus. Diga: eu reconheço o teu poder e a tua divindade em todas as coisas que meus olhos tocam. Olha o céu e as estrelas, querido. Olhe para os pássaros e a grandeza da criação. Olhe para os oceanos e os grandiosos peixes e os animais que rastejam e que voam. Quando Deus criou todas as coisas, Ele criou a terra, um ambiente propício. Diga: para mim. Para a terra Ele entregou aos filhos dos homens. Diga: autoridade espiritual. Quando o pastor Roberto Xavier leu essa verdadeira pedagogia divina, e nós vamos entender que a palavra pedagogia veio dos gregos. Os gregos captaram a excelência do que Deus na eternidade criou o homem. Deus criou o homem para viver ensinado por Ele, instruído por Ele. O método de ensino dele é a pedagogia da obediência. A pedagogia surgiu dos gregos, mas não dos gregos, do próprio Deus, mas foram os gregos que aprimoraram isso, reunindo crianças. A palavra paidagogos do grego significa conduzir crianças para um mestre. Então eles pegavam aqueles meninos e meninas e passaram a instruir nas ciências. Da Grécia surgiu a medicina, as ciências naturais, a sociologia, a filosofia e a pedagogia. A capacidade de seres humanos instruírem outros seres humanos para desenvolvimento das habilidades, das capacidades humanas. Quem poderia introduzir isso na mente dos gregos, a não ser o próprio Deus? Diga: foi Ele mesmo quem nos criou para desenvolvermos toda a habilidade, todos os dons que Ele nos deu. Nós vamos entender, querido, quando olharmos a queda do homem, porque o cenário do Éden é o mesmo cenário de hoje. Então essas 4 palavras permeiam as Escrituras. Antes de sentar, nós dissemos elas: revelação. A prerrogativa de Deus é se revelar. Ele se revela a quem Ele quer, quando Ele quer, como Ele quer. Ele decidiu se revelar ao nosso coração. Quem pode dar glória a Deus? Se Ele não quisesse, estaríamos perdidos, destinados ao inferno, porque o homem cai não por escolha de Deus, mas por escolha própria. Vimos o pastor Xavier dá um exemplo de alguém que ele estava conversando hoje e dava algumas desculpas, alguns argumentos, e nós podemos argumentar o que quiser com Deus. Ele jamais se convencerá dos nossos argumentos. Ele já sabe quem Ele é, como as coisas vão funcionar e para onde elas serão guiadas. Diga: Ele é Deus. Ele então tem a prerrogativa da revelação. A escolha nunca foi colocada como uma prisão. Deus não é um verdugo.
Não é o diabo que nós vamos ver. Ele atuou no Éden, provocando uma escolha errada. Será que é o quadro que estamos vivendo? A mensagem que temos ouvido da parte de um sistema apodrecido, pervertido, influenciado pelo inimigo de Deus, tem conduzido cristãos, ministros, pregadores ao erro, ao desvio de rota. Mas eu digo, querido, não precisa ser desse jeito. Ele nos deu o seu Espírito, Ele nos deu a sua palavra, Ele quis se revelar ao nosso coração. Colossenses 1, versículo 26, abre lá por gentileza, Colossenses 1, 26, vou até descer que eu estou animado. Quem está animado? Eu estou animado em Deus, eu não estou animado com nada do natural. Nós somos ministros de Deus, ministros de Cristo. Nós somos inspirados, movidos, realizados, entusiasmados pelo Deus de toda a criação. Eu não estou animado com o dinheiro que cai na minha conta. Se fosse assim, não estaria mais na fé. Eu não estou animado com o meu sapato novo, com o carro que eu recebo. Eu estou animado em Deus. 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 Elohim, Criador, aquele que enviou Jesus no seu plano eterno. Nós vamos ver no início de Gênesis, cuja palavra que brota é criação. Nós vamos ver que ele decidiu, após a queda do homem, pela má escolha do homem, trazê-lo de volta à comunhão da sua vontade. Mas Deus não obriga você a nada. Quem chegou aqui amarrado em cordas, os diáconos tiveram que tirar as cordas de você, e você disse: foi Deus. Se eu não viesse, Ele me amarrou nessas cordas aqui. Não, quem amarra você em cordas é o diabo. Quem escraviza é o diabo. Quem oprime é o diabo. Deus, no seu infinito amor, coloca revelação em nosso coração. Ele nos inspira, Ele nos move, Ele nos aquece. E Ele espera que a nossa escolha seja por Ele, seja por Ele, seja por Ele, seja por Ele, seja por Ele. Diga quem está do seu lado: escolha por Ele. Diga de novo: escolha por Ele, escolha por Ele. Vai valer a pena, vai valer a pena. Escolha por Ele. Há uma revelação de Deus em operação, querido. Estamos vivendo nos tempos onde a Bíblia diz que Deus manifestará a sua glória de uma forma extraordinária, porque o Rei da Glória está voltando. Quem crê nisso? Nesses tempos turbulentos, a mesma coisa Deus quer comunicar ao nosso coração. O mistério estiver oculto dos séculos. Por que ficou oculto? Porque o homem perdeu a comunhão com seu Deus. Quando o homem foi atrás de uma mensagem nova no Éden, quando o homem recebeu uma ordem: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas no centro daquele jardim tinha o verbo, a palavra, a mensagem o alimentava. Gênesis capítulo 2, por favor. Gênesis 2, André, abre em Gênesis 2, 7. Gênesis 2, 7. O homem foi formado, criado através do pó da terra. Deus sopra fôlego de vida, transforma um boneco de barro. O que você faz com um boneco de barro? Experimente fazer alguma coisa. Eu brinquei nas areias de Boa Viagem, do Pina. Fazíamos castelos de areia. Eles não tinham vida. A nossa imaginação. Eu cheguei a escrever um cântico, não, porque eu não era crente.
Eu escrevi uma música dizendo: ninguém pode dizer não à força da imaginação. Eu tinha 20 anos de idade quando escrevi essa música, tocando violão. Eu não sabia o que eu estava falando. Era Deus dizendo para mim: essa imaginação não é imaginação, é as imagens que eu vou te dar, meu filho. Porque quando eu dou uma imagem ao teu coração e você a segue, certamente ela se cumprirá. Então eu imaginava que eles se moviam. Crianças fazem isso, amém? Eu imaginava que eles se moviam, mas Deus não criou um boneco de barro e ficou imaginando o que ele seria. Deus disse: ele será o louvor da minha glória na terra. Diga: Deus não imagina, Deus determina. Aleluia! Deus não está imaginando o teu futuro, Ele já esteve lá, Ele já esteve lá, Ele já esteve lá. Por isso que é brilhante, é poderoso. Prepare-se para experimentar o melhor de Deus nesses dias. Voltando aos princípios de Deus, como diz a própria mensagem do aniversário da Igreja Batista da Fé, retornando aos princípios da palavra, em obediência. Essa é a pedagogia de Deus, e nós vamos estar tocando nisso hoje à noite, amanhã de manhã e à noite. Deus tem um único método: Ele fala, eu obedeço, Ele faz. Dois aleluias. Mas irmão Garré, eu vim de longe, aleluia. Peguei ônibus, carro, trem, avião. Para o senhor me dizer um negócio desse, não podia me dizer pela internet. Não, é melhor pessoalmente. É melhor eu dizer a você: com a minha vida, Deus não imagina o nosso sucesso, Ele é o nosso sucesso, Ele é o nosso triunfo, Ele é a nossa glória, Ele é o poder que opera em você agora, 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 agora. Ele te cura agora, Ele se move agora. O sopro de vida está soprando agora. Deus está tocando tuas finanças, tua vida, teus negócios, o chamado que Ele te deu, agora, agora, agora. Essa é uma palavra profética. Levante suas mãos. Deus não é o Deus apenas de ontem, Ele é o Deus de hoje, de agora, de todos os tempos. Receba o sopro do seu poder, da sua maravilhosa graça. Ele está dizendo a você: eu estou contigo. Deus formou, e o homem se levantou e passou a existir. Deus então, Gênesis 2, versículo 9, faz um jardim de delícias, porque Deus não faz nada pequeno, Deus não faz nada restrito. A nossa metanoia, a nossa mente humana, que está ainda destituída da glória de Deus, porque o Espírito está cheio, mas a mente, a alma precisa ser renovada pela palavra de Deus, é que pensa pequeno. Nós pensamos: será que é? Será que vai? Será que dá? Deus já diz na sua palavra: vá na minha direção, o que eu disse é tudo o que você precisa. Deus está te dizendo a você nessa noite: eu já disse a você, eu já falei a você, é tudo o que você precisa. Toda ferramenta, todo alimento, toda veste, todo sucesso, todo triunfo, o que está acontecendo aqui nessa grande sala de aula chamada Eclésia, igreja, é um projeto divino estabelecido.
estabelecido na eternidade. Paulo vai dizer aos Gálatas 1, 15 e 16: antes de eu nascer ele me chamou. Diga: antes de eu nascer. Ora, se Deus te chamou antes de você nascer, então o projeto não é seu. Se Deus te chamou antes de você nascer e preparou tudo, então por que não andar e caminhar no que Ele falou? Diga: fé é se mover naquilo que Deus diz. O Senhor fez brotar. Ele é o Deus que faz brotar, querido. No livro Chamados, na página 26, escrevendo em meio a uma Covid maligna, mortos, lágrimas, Deus falou ao meu coração: escreva. E na madrugada, em lágrimas, eu escrevi uma das frases que eu reputo mais inspiradas que eu já recebi, porque ela se tornou realidade absoluta na minha vida. Enquanto eu ouvia a voz profética, trovoada, poderosa do pastor Roberto Xavier, eu me deleitava em Deus. Meu Deus, quem eu era? Um covarde, medíocre, prostituto, mentiroso, adúltero, sem vergonha, se tornado mensageiro teu. Aquilo que o Roberto Xavier disse: você já pensou que nós estamos ofertando para aquele que é dono de tudo? Um meu Deus, outro aleluia. Um irmão coçou a cabeça. É escoçar a cabeça, eu entendo. É grandioso demais. É grandioso demais. Aí coça a cabeça. É demais, meu irmão. O Deus que é dono do ouro e da prata, você vai lá e Ele aceita a tua oferta. Como um ser humano, Ele criou o homem para segui-lo, ser instruído por Ele. Essa é a sua pedagogia. Seu método de ensino é sempre restaurador da felicidade humana. Não há felicidade fora da vontade de Deus para a sua vida. Eu vou repetir: não há felicidade fora da vontade de Deus para a sua vida. Você recebe muitas coisas. Talvez você tenha recebido coisas, direções, não é? Da sua mente. Talvez o ser humano possa te enganar com portas maravilhosas. Você vê ouro derretendo na sua frente e não ser Deus falando com você. Porque Deus não está interessado com os recursos, porque os recursos Ele já deu. Deus está interessado em corações quebrantados, corações obedientes à sua vontade. Aqueles que obedecerem a Ele verão que Ele faz, que Ele realiza, que Ele é o Deus que cumpre todas as suas promessas. Isso está na segunda parte da visão que vocês têm declarado aqui: restaurando os princípios da palavra e conquistando o quê? Como é que conquistamos aquilo que Deus já conquistou para nós? Crendo, caminhando no que Ele está dizendo. Os profetas têm falado desse púlpito, desse lugar tem saído inspiração divina para você. Quem tem recebido algo de Deus aqui nesse lugar? Os mensageiros passam, a mensagem permanece. Estive aqui há um ano atrás, não sei, um pouco mais de um ano, e vejo pessoas novamente animadas. Elas estão alegres, elas estão permanentes, elas perseveram. Em uma das frases que Deus me deu de maior inspiração no livro Chamados foi essa: enquanto a morte sondava o mundo, e parece que o anjo da morte passava de casa em casa, Deus preservou as nossas vidas. Diga comigo essa frase. Diga: eu vou experimentar
do seu poder, da sua capacidade única de transformar o impossível em possível e fazer daquilo que parece perdido uma conquista incomparável. Diga para quem está do seu lado: parece perdido. Parece perdido. Parece que não dá para acontecer. Mas é aí que a obediência, a instrução que Deus me deu, revelará o seu poder extraordinário de fazer acontecer, fazer acontecer, fazer acontecer, fazer acontecer. Eu sinto uma inspiração tremenda do Espírito para te dizer nessa noite: nada morreu, nada acabou, só começou. Você não vai morrer antes de ver a glória de Deus na sua casa, na sua família. A sua história está marcada por Elohim, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de toda a glória, o Deus que é supremo. Parecia perdido, aqui estou eu. A mensagem que Deus nos dá influenciará gerações. Seja em palavras, em livros, em internet, em abraços, na comunhão dos santos, na agenda diária. Deus quer exaltar o seu nome através da sua vida. Na verdade, o cristianismo não é uma religião e mais uma no mundo. Diga comigo: ser cristão é exalar Deus entre os homens. Uau! Eu boto um perfume forte. Nara gosta de botar o perfume. Depois ela me dá um cheiro no cangote, uma linguagem nordestina. Dá aquele cheiro, aquela fungada no cangote. É forte. Quando ela coloca esse perfume, eu não faço força para ele exalar. Eu chego perto de alguém e alguém diz: está cheiroso. Está cheiroso. Diga quem está do seu lado: está cheiroso. Eu sinto o perfume. Eu sinto o exalar de Cristo na sua vida. Eu sinto o perfume de Deus na sua vida. Eu sinto a alegria da salvação na sua vida. Eu sinto a bondade de Deus exalando. Eu sinto a compaixão de Deus exalando. Eu vejo Deus em você. Nós estamos exalando Deus entre os homens. O Deus que criou todas as coisas, descrito por um arameu que teve uma experiência com Deus que mudou a sua história. Paulo diz aos Colossenses: o mistério estava escondido, mas foi revelado aos santos. Deus quis dar a conhecer. Diga: ele quis se revelar. A prerrogativa dele como Deus é se revelar ou não. Isso faz parte da sua natureza. Ele escolhe a quem se revela, como se revela, quando se revela. Ninguém controla a sua revelação. Ninguém o coloca numa caixa de sapato e diz: vamos lá, Deus, vamos nos mover assim, vamos nos mover assim. Por isso que cultos, querido, não são uma história de uma didática humana. Abre com esse cântico, fecha com esse. Nós apenas organizamos e abrimos o coração e dizemos: faça, Deus. Ao dizermos isso, nós abrimos a porta ao grande e poderoso Deus que transforma o impossível no possível, o irrealizável
em conquistas palpáveis, aquilo que jamais poderíamos imaginar. Deixa eu te dizer, estou inspirado para isso. Você está pensando muito medíocre a respeito de você. Menina de Deus, menino de Deus, jovens, homens, mulheres, o que Deus tem para nós é o espetacular, é o extraordinário, é o maravilhoso, é algo que ninguém jamais viu. Isso está completamente construído no coração dele e na sua maravilhosa palavra. Quando o texto que nós vamos ver de Gênesis 2:9 declara que o homem estava no Éden, mas tinha no centro desse jardim, do solo fez o Senhor brotar tudo agradável. Diga, era tudo agradável. Deus não faz brotar nada desagradável, querido. Pessoas culpando Deus pelo que está acontecendo. Por que esse furacão? Por que esse germe? Por que essa morte? Por que essa destruição? Diga, uma questão de escolha. O homem escolheu pela morte. Deus havia dito a ele, e de Deus só sai verdade. Creia na palavra de Deus, querido. Eles estão tentando roubá-la de nós. Eles estão tentando reinventar as escrituras. Ninguém tocará nas escrituras. As escrituras são divinas, reveladas do coração de Deus. Aleluia. O retorno à origem, aos princípios da palavra. Olha, tudo era agradável. A árvore da vida, diga, o verbo de Deus, Jesus Cristo, o Filho, estava lá. Estava onde? No meio do jardim. Isso significa, sabe o quê? Que o homem de qualquer lugar do jardim, ele olhava para o próprio Cristo, o próprio Filho de Deus. Ele olhava para a palavra viva e era guiado por ela. O homem foi criado para viver para a glória de Deus. Ao darmos exemplo, nós vamos ver, e nesse livro eu dou um flash sobre homens que responderam a Deus. Noé. Sabe por que você está sentado aqui? Porque Noé durante 100 anos construiu uma arca, simplesmente porque pegou uma palavra. Foi Deus quem falou. 100 anos sendo zombado, criticado, ironizado. Alguém já te ironizou porque você é cristão? Alguém já te confrontou porque você é cristão? Eu já vi que somente eu mesmo. Eu sei. Por que isso acontece? Porque a mensagem do mundo não está em linha com a mensagem de Deus. É uma contramaré. Estamos nadando contra o curso desse mundo, porque Deus não se dobra à cultura humana. Ele está acima das culturas, acima da história. Ele é o Deus de toda a glória. Amém? Então, quando olhamos o homem no jardim, com tudo de bom, recebida a mensagem que não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, e alguém pergunta, quando ensinamos sobre a realidade da nova criação, porque Deus permitiu. Eu vou te dizer, e não vou cantar em francês, porque a última vez que eu cantei em Recife, Nara dizia, Jesus tem misericórdia, e eu precisei pregar sem olhar para ela, pastor Roberto. Ela dizia, Jesus, ele vai cantar. Mas eu vou relembrar você uma música que aprendi no francês, que não sei, mas cuja didática foi tão forte para mim, que eu a coloquei até no livro. Deus não faz marionetes de papel do homem. Ela levou um disco de vinil, que é do meu tempo e do Roberto Xavier.
A gente jogava bola lá na Praia do Pina, eu e ele, menino, guri. Eu me lembro até hoje. Eu era o craque, ele não. Perdoe-me, Senhor. O crente não mente. Enquanto no ginasial, aquela professora Euda, eu era apaixonado por aquela professora. Todo menino se apaixona por professoras. Linda demais, séria, íntegra. Ela tocou aquele vinil e dizia: "Les j'ai construit les marionnettes avec de la ficelle et du papier. Elles sont jolies les marionnettes. Je vais les vous représenter." Eu vou apresentar a vocês marionetes de papel. São bonecos de papel. Aqueles bonecos manipulados pela mão humana. Deus não fez a sua criação homem, soprou vida, e o homem passou a liderar, organizar, porque Deus disse em Gênesis 1, 26, 28, domine, organize, lidere, porque eu estarei contigo, tudo que você fizer vai prosperar. Porque o homem tinha no meio do jardim, e volta lá, Gênesis 2:9, no meio do jardim estava a palavra, o guiando, o sustentando, mas também tinha uma outra mensagem, a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque Deus permitiu. Essa é a pedagogia. Diga para o seu irmão: esse é o método de ensino que prova que a justiça divina é real, sólida e verdadeira. Ele não obriga você a adorá-lo, ele não obriga você a servi-lo, ele não te obriga a obedecê-lo. Você faz isso com uma expressão de amor e gratidão a ele. Você faz isso porque você sabe, sem ele não há vida, não há história de triunfo. Sem ele nada funciona na perfeição pelo qual foi criada. Quem está feliz essa noite? No meio do jardim, a árvore guiava o homem. Eu chamo a pedagogia da obediência. O homem comeu da árvore, primeiro a mulher, depois deu o homem carregava autoridade. Nós vimos Salmo 115, 16. Quem é responsável? Nós cantamos aqui, olha, influenciado por essa frase, eu fico em Deus de forma permanente. Nos tornamos responsáveis. Como é o cântico? Nos tornamos responsáveis. Porque a chama não vai apagar, porque eu me tornei responsável. Eu me comprometi com o que Deus disse. Ele disse, eu creio e me movo nele. Diga, eu me torno responsável por aquilo que Deus me revela. Adão era responsável pela autoridade na terra. Ele entregou ao diabo. Ele transgrediu, desonrou. Mas Deus, na sua infinita bondade, já tinha o projeto de um plano para trazer o homem de volta à comunhão da sua vontade. Diga, graças te dou, Pai, porque o Senhor do céu, que criou os homens para governar e liderar, não me deixou sozinho após a queda de Adão. Diga, o Senhor já tinha um plano. O Senhor me envia aqui, nessa grande sala de aula, aprendendo a te servir, a te adorar e a experimentar tudo que o Senhor tem para minha vida. Quando Deus passa a se mover numa humanidade decaída,
Ele procura corações sensíveis à sua promessa. O mesmo cenário de hoje. Deus falará com 1000 pessoas, mas Ele se moverá no coração obediente. Eles não vão dizer, Ele nunca falou comigo. Ele fala. Eles não vão dizer, eu não te conheci, porque a Bíblia diz, ninguém dirá, não te conheci, porque eu me revelarei ao menor deles. Agora, estando Ele em movimento, você se torna responsável. Deus está se movendo aqui. Deus tem derramado graça sobre sua vida. Deus tem sido bom para você. Deus tem te dado palavras inspiradas ao coração. Se torne responsável por cada revelação que Ele transmitiu ao seu coração. Abro aspas para o que eu disse, porque foi inspirado. Eu me torno responsável por cada revelação que chegou ao meu coração. Fecho aspas. Não, eu não posso dizer agora mais, Roberto Xavier. Deus, eu estava dormindo, caí no ronco, acordei com a palavra profética. Pastor, vamos. Pastor Roberto. Porque Deus não me chamou para dormir, eu estava cansado, eu sei. Ele sabe. Mas existe uma responsabilidade sobre mim, uma obrigação de transmitir aquilo que Ele tem me inspirado. Sobre você está uma responsabilidade. No momento em que Deus fala com você, abre o seu coração e você compreende quem Ele é, o que você possui, não há mais ignorância. Adão não era ignorante. Então Deus tinha que fazer o que Ele disse: saia e você vai morrer. Eu te disse que você morreria, você vai morrer. Mas tem uma coisa: eu sou o Deus dos vivos, não dos mortos. Eu vou tratar de trazer de volta. A humanidade é minha. Eu a criei. O diabo não criou nada. Eu a criei. Eu vou trazê-la de volta para mim. E trouxe. Aqui está você, querido. Aqui está você exaltando a Deus, cheio do Espírito Santo, porque Deus na eternidade decidiu se mover na história humana e tocar em corações sensíveis que respondessem. Noé, o homem cai, a humanidade mergulha em pecado. Gênesis capítulo 6, versículo 8, 9. Quem está animado em Deus essa noite? Noé achou graça diante do Senhor. Uau. Eu tirei minhas malas do carro. Chegamos cheios de mala. E eu soltei uma gracinha ainda para a pastora Márcia e o pastor Roberto. Aqui é tão bom que eu vou passar 30 dias. Por quê? Eu encontro graça neles. Eles me abraçam, Wellington, Cleide, Daniele, uau, Leandro, tantos. Eles me abraçam e dizem: que saudade. E eu sou favorecido por esse amor. Mas quem antes deles determinou isso? Deus. Graça é a disponibilidade de Deus em nós e sobre nós para realizações divinas. Graça é a disponibilidade de Deus em nós e sobre nós para realizações divinas. Você não conseguia, mas agora tem favor. Ei, eu estou dizendo a você, você agora tem favor. Você é favorecido. Igreja Batista da Fé, vocês são favorecidos. Eu cheguei na casa do pastor Roberto Xavier. Estou aqui, estou em casa. My house,
minha casa. Agora eu te pergunto, que tal reconhecermos que não há favor maior do que Deus nos favorecendo? Sabe por que as portas estão abertas para você? Porque a graça de Deus está alterando, porque Deus é favorável a você. Sabe por que o emprego chega, teu casamento se torna feliz, a restauração dos teus filhos, o chamado está queimando, porque Deus liberou favor. Eu não sei quanto a você, mas eu estou animado para dizer isso a alguém nessa noite. Diga quem está do seu lado: Deus favoreceu você. Você está favorecido por Deus. Você pode apertar a mão de quem está, abraçar. Você é favorecido pelo Pai. Noé achou graça, achou favor. Versículo 9: Deus então olhou o coração de um homem íntegro, justo. Então Deus não se move em qualquer coração. Integridade é inteireza de propósito. Deus nos confiará coisas maiores aos corações íntegros. Ele vai olhar para o palanque do teu coração. Ele vai dizer: eu posso derramar mais. Eu posso derramar mais. Eu posso falar o próximo passo, porque Ele já fez o primeiro. Tem gente, querido, querendo queimar a escada. Experimente subir a escada do 10º degrau, você mete a cara no chão. Há degraus de crescimento, desenvolvimento, há uma submissão a autoridades, há uma revelação de amor, de humildade, de bondade. E enquanto crescemos no seu caráter, Ele encontra um coração íntegro, então Ele sopra. Então Ele sopra. Ele era um homem íntegro em seus contemporâneos. Sabe quais eram os contemporâneos de Noé? Embriagados, prostitutos, pervertidos, influenciadores de uma mensagem diabólica. Será que o cenário continua o mesmo? A igreja está num mundo que diz amém a Deus. A internet está dizendo que bom, vamos servir a Deus, vamos parar com essa corrupção, viu? Deus está aqui, viu? Não, eles estão mergulhados no abismo. O pecado é um mergulho no abismo. Diga: o pecado é um mergulho no abismo. Mas a obediência é um mergulho na prosperidade. Eu estou feliz com isso. Diga: o pecado é um mergulho. É um mergulho na prosperidade. Quem pode dar glória a Deus? Aleluia. Vai vir mais bateria por aí. Aleluia. Mas a minha bateria está aquecida. A minha bateria está aquecida. A sua está aquecida? Diga: um mergulho na prosperidade é a obediência ao que Deus tem falado ao meu coração. Todas as coisas contribuíam para Noé entregar o projeto. Deixa eu te dizer uma coisa, olhando nos seus olhos, no que eu posso alcançar, não abra mão do projeto de Deus. Diga quem está do seu lado. 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 Não abra mão do projeto de Deus para a sua vida. Obedeça, creia, se mova, cresça. Deus irá cumprir. Os contemporâneos diziam:
seu tolo, seu bobo, seu idiota, tem sol de 50 graus, cadê a água? Noé dizia: já vejo ela descendo, vou continuar com meu martelinho aqui, eu e meus filhos, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas Noé andava com Deus. Diga: eu ando com Deus. Eu ando com Deus. Andar com Deus não é coisa para Superman nem herói da Marvel. Andar com Deus é se sentir cansado e receber força. É se sentir triste e o ânimo retornar assim. É olhar para a conta bancária e ela gritar para você: fracassado, e Deus dizer: vamos em frente, ela já está carregada de mim. Eu sou o teu supridor, eu sou o teu provedor. Você não se alimenta das suas forças, é do meu poder, é da minha glória. Para livros como esse chegar a você, eu preciso caminhar em fé. Eu não sou um mendigo de Deus, eu sou ministro de Deus. Eu não estou aqui para falar dos boletos bancários, eu estou aqui para te dizer: Ele paga todos. Eu não sou um empresário cheio de dinheiro, querendo saber onde eu coloco meu dinheiro. Eu sou um homem que tenho todo o tesouro dentro de mim. Cristo vive em meu coração. Diga: Cristo vive em mim. Diga: todos os tesouros estão em mim, toda a glória está em mim. Aleluia, 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 aleluia. Ele é a glória da igreja. Conquistar a promessa é mergulhar na prosperidade que vem dele. Diga: aquele que prometeu é fiel. Fidelíssimo. O texto então diz que Noé andava com Deus. Ele era o homem que entrou aos 600 anos na arca. E quando ele entrou na arca e fechou a porta, maldição veio sobre a terra. E aqueles que zombavam passaram a gritar de dores. Vai acontecer do mesmo jeito nesses dias. Multidões irão para o inferno, mas nós estaremos no céu com Deus. Diga: vai valer a pena servir e adorar. Diga: vale a pena ser fiel à promessa de Deus, porque Ele é maior do que aquele que está no mundo. Igreja do Deus vivo, Igreja Batista da Fé, vai valer a pena. Esses dias são sobrenaturais, são extraordinários. Prepare-se, prepare-se, prepare-se para grandiosas realizações. Não era um injusto, era íntegro. Aleluia. 9:1. Gênesis 9:1. No capítulo Noé, uma instrução para a preservação do livro A Grande Sala de Aula. Eu faço a narrativa desse extraordinário homem que creu em Deus. Após estar dias e mais dias vendo só água, a água seca, e Deus diz: vamos lá. Deus sempre dirá a você, no meio do monturo, dos fracassos que você experimentou segundo a carne, Ele vai dizer: vamos lá. Não olhe para isso, é passado. Agora é o meu tempo sobre você. Agora é minha história sobre você. O passado não tem mais influência. Eu sou o Deus que abre os mares, que destrói muralhas e que faz de ossos secos exércitos.
Aos 600 anos ele entra. E então a terra começa de novo a ter filhos. Ele começa a se multiplicar. Então Deus diz a ele: abençoou Deus a Noé. Diga: a bênção de Deus está sobre você. Mais alguma coisa você quer? Uma pizza, uma picanha, um ingresso para o Maracanã? O que é que você precisa? Querido, deixa eu te dizer, a bênção do Senhor está sobre você. Do que você precisa mais? Se a bênção de Deus está sobre nós, tudo já está realizado. Ao Deus declarar: eu te abençoo, o inferno não pode mais te prevalecer. Ele vai tentar o Wellington, ele vai levantar lutas, batalhas, mas a bênção do Senhor que enriquece e não traz desgosto, ela nos faz mais que vencedores. Diga a quem está do seu lado: você é abençoado. Pastor Roberto Xavier declarou Efésios diz: ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais das regiões celestiais. Por que você não está alegre? Eu e o Espírito Santo te perguntam. Responda a palavra de Deus. Responda a palavra de Deus. Deus espera alegria saindo de você. No livro Não Cerre Seus Lábios, divulgação do livro que vai sair no próximo ano, estou escrevendo: não cerre seus lábios, não feche a sua boca, adore a Deus. Ele é digno, Ele é poderoso, Ele é santo, Ele faz, Ele realiza. Deus abençoa Noé e seus filhos, e sabe o que ele diz? Seja fecundo, multiplique-se e encha toda a terra. Gênesis 11:6. Amanhã tem mais. Diga ao seu irmão: tem mais. Uau! E o Senhor disse: eis que o povo é um, todos têm a mesma linguagem. Apenas é o começo, não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Deixa eu te dizer, nós pregamos sobre isso. Eu toco isso no livro A Grande Sala de Aula. É evidente que as trevas se unindo, elas realizam coisas, querido. É evidente que até os ímpios realizam coisas que nós ficamos boca aberta. Rapaz, os caras não temem a Deus e fazem tudo isso. Mas deixa eu te dizer, como Davi, não fique enganado com essas coisas que o olho natural vê. Davi disse: quando entrei nos teus átrios, eu descobri que o caminho do ímpio é escorregadio. Nada permanece que não tenha a mão de Deus como projeto. Essa mensagem e essa intervenção de Deus na história humana, Ele vai intervir no maior ato da estupidez humana após a queda. Eles estão colocando pedra sobre pedra, eles estão dizendo: vamos chegar ao céu. Sabe o que é lá essa estupidez? Mas eles estavam unidos, eles eram um. Então Deus disse: a comunicação vai ser interrompida, porque não há desenvolvimento humano sem comunicação. Então Ele mistura as línguas, eles não se entendem mais. Num sinal de que seria Deus, queria trazer uma só língua no final dos tempos, uma só comunicação, a comunicação do Espírito. Hoje, em todos os povos, tribos e línguas, gente como nós, no Japão, na China, numa floresta, adora a Deus em espírito e em verdade. Uma só linguagem, a linguagem do Espírito.
Deus confunde a linguagem. E Deus então os espalha. Por quê? Porque Ele declarou: encham a terra e não se centralizem. Eu acho inacreditável quando pessoas dizem: está tão bom, esse lugar está tão bom, eu conheço fulano, tomo café com fulano, faço um churrasco com Wellington e Cleide, não precisa ninguém chegar mais. Estamos no nosso clube social. A igreja não é clube social, meu amigo. Ela foi feita para encher a terra da glória de Deus. Eu me comuniquei agora com o evangelista Rogério, está lá, um jovem fazendo a vontade de Deus. Eu disse: vamos lá, vai em frente, já estaremos aí. É isso mesmo, vamos lá, Rogério, vamos encher a Europa da palavra de Deus.